véspera do Ano Novo de 1980 marcou o início de uma série de crimes e assassinatos brutais que aterrorizaram os moradores de Minneapolis, nos Estados Unidos. Entre 1980 e 1982, Minneapolis foi aterrorizada por um serial killer que deixava sua marca não apenas pelos crimes brutais que cometia, mas pelas chamadas desesperadas que fazia para a polícia. Na noite de 31 de dezembro de 1980, Karen Potak, uma jovem estudante da Universidade de Stevens Point, comemorava o fim do ano com os amigos. Um pouco depois da meia-noite, assim que terminou a queima de fogos, fim de festa e tudo mais, Karen decidiu retornar para casa. Contudo, Karen jamais imaginaria que aquela noite terminaria em uma tragédia. Karen foi atacada brutalmente quando passava por uma rua deserta. Ela foi imobilizada e golpeada várias vezes na cabeça com uma chave de roda e deixada inconsciente na rua para morrer. Às 3 da manhã, a polícia recebeu uma ligação desesperada de um homem. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Só que o homem desligou a ligação antes de se identificar. Uma equipe da polícia e de resgate foram mobilizados até o local. E lá, encontraram o corpo nu de Karen, na neve, próximo aos trilhos do trem. Os golpes foram tão fortes que quebraram o crânio dela. Milagrosamente, a Karen sobreviveu, mas com sequelas severas. Meses depois, em 3 de junho de 1981, um grupo de jovens descobriu um corpo perto de uma rodovia inacabada em St. Paul. O corpo era de Kimberly Compton, de 18 anos. A jovem foi brutalmente esfaqueada 61 vezes com um picador de gelo e enforcada com cadarço. Naquela mesma noite, o assassino fez questão de ligar para a polícia. Na ligação, o assassino dizia: You find me? I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Com essa ligação, o assassino foi batizado pela polícia como o assassino da voz chorosa, o The Whipped Voice Killer. A polícia conseguiu rastrear aquela ligação que veio de um telefone público próximo a um bar. Mas infelizmente, quando chegaram lá, o homem já havia ido embora. 2 dias depois, o homem entra em contato com a polícia novamente pedindo desculpas, dizendo que estava arrependido por ter esfaqueado a Kimberly Compton. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's just like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. O homem alegou que estava bêbado e não conseguia controlar aquele instinto assassino. Foi então que, em 5 de agosto de 1982, pouco mais de um ano do assassinato da Kimberly Compton, a Barbara Simmons, uma enfermeira de 40 anos, encontra seu destino trágico após aceitar uma carona de um homem que conheceu em um bar. De acordo com as testemunhas que também estavam no bar, Bárbara e o homem dançaram e conversaram. Até que a Bárbara disse a uma garçonete que aquele homem a levaria para casa. Infelizmente, na manhã seguinte, o seu corpo foi encontrado boiando às margens do rio Mississippi. Bárbara foi esfaqueada mais de 40 vezes. 2 dias depois, o assassino ligou novamente para a polícia. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one over St. Paul. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. Where are you? I'm just gonna... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of them. I'm sorry. I'll never make it to heaven. Graças às testemunhas e à garçonete do bar, a polícia conseguiu fazer uma descrição do criminoso. A polícia vasculhou fotos de criminosos com históricos de agressão, reduzindo-os a uma lista de 8 suspeitos, com base na descrição das testemunhas. O detetive da polícia pediu que os funcionários do bar tentassem identificar o homem em meio àquelas fotos de suspeitos. E graças à identificação dos funcionários do bar, a polícia conseguiu identificar o homem que estava com a Barbara Simmons naquela noite. O homem e possível assassino era Paul Michael Stephan.
Investigando os antecedentes criminais de Paul Michael Stephan, a polícia descobriu que ele havia trabalhado em uma empresa que ficava próxima ao local onde a Karen Potak foi atacada no dia de Ano Novo. Logo, Paul se tornou o principal suspeito, e a polícia montou uma equipe de vigilância no complexo de apartamentos onde Paul morava. E por um descuido da polícia, Paul acabou fazendo mais uma vítima. Paul saiu de sua residência na noite de 21 de agosto de 1982. Embora os investigadores tenham conseguido segui-lo por um tempo, eles o acabaram perdendo de vista. E foi nessa mesma noite que Paul fez mais uma vítima. Na noite de 21 de agosto de 1982, Denise Williams, que tinha 21 anos e trabalhava na rua como garota de programa, foi abordada pelo assassino nas ruas de Minneapolis. Denise entrou no carro de Paul e ele a levou para um local ermo. Contudo, quando ela percebeu o perigo, já era tarde demais. Paul então tirou uma chave de fenda do porta-luvas e começou a atacá-la diversas vezes. Mas o instinto de sobrevivência de Denise falou mais alto, e ela conseguiu revidar, atingindo o agressor no rosto com uma garrafa de vidro que estava no carro. Mesmo tendo sido esfaqueada 13 vezes, Denise conseguiu fugir das garras de Paul. Por sorte, um homem que estava passando no local viu Denise machucada e ligou imediatamente para a emergência. Infelizmente, Paul fugiu do local, mas ele não permaneceria foragido por muito tempo. A polícia mostrou aquele catálogo de suspeitos para Denise para que ela pudesse fazer a identificação do suspeito. E para a surpresa de todos, ou de ninguém, o agressor era ninguém menos que o Paul Michael Stephan. Inesperadamente, uma reviravolta acontece. Naquela mesma noite que a Denise Williams foi atacada, a emergência recebeu a ligação de um homem. Era um homem desesperado e que dizia na ligação que precisava de ajuda. Os investigadores ficaram surpresos quando resolveram comparar as ligações e descobriram que aquela voz que ligou pedindo ajuda pertencia a ninguém mais, ninguém menos que o assassino da voz chorosa. Bom, quando a polícia chegou ao local, Paul teve a audácia de falar que tinha sido assaltado. Mas quando os investigadores o confrontaram, ele ficou super nervoso e acabou alterando seu tom de voz, que ficou exatamente como a voz do assassino da voz chorosa. Imediatamente, os policiais souberam que estavam perante ao serial killer. Quem era esse cara? Quem era Paul Michael Stephan? Paul Michael Stephan nasceu em 8 de setembro de 1944. Ele foi criado em Austin, Minnesota. Paul era o segundo de 10 filhos de uma família extremamente religiosa. Sua mãe se casou novamente quando ele tinha apenas 3 anos. De acordo com o próprio Paul, o seu padrasto era muito abusivo. O homem frequentemente os espancava a ponto de jogá-los da escada. Em meados da década de 1960, Paul então se muda para a cidade de St. Paul, em Minnesota. Ele trabalhou como balconista e zelador. Também chegou a se casar e ter uma filha. Mas, após o divórcio, acabou abandonando a criança. Essas são as poucas informações que se sabem sobre a vida do Paul, até que sua onda de crimes começou em 1980. Agora a gente vai retornar ao momento que a polícia descobre que Paul era o assassino da voz chorosa. Mesmo após ter sido preso em 1982, Paul alegava inocência. Ele foi acusado de agressão a Denise Williams e assassinato de Barbara Simons, e ainda assim se declarava inocente de todas as acusações. Infelizmente, a polícia não tinha como provar que Paul havia assassinado a Kimberly Compton e havia agredido a Karen Potak. Paul foi condenado e sentenciado a 18 anos pela agressão a Denise Williams e 40 anos pelo assassinato de Barbara Simons. Só que mais de uma década após a condenação, em 1997, Paul resolve procurar as autoridades na prisão e confessar todos os seus crimes. Em troca, ele só queria uma única coisa: uma foto da lápide da sua mãe, que já havia falecido. Em troca da foto, Paul admitiu todas as agressões e assassinatos do qual era suspeito. E para a surpresa da polícia, ele afirmou ter assassinado uma outra mulher. Só que ele não lembrava de nenhuma informação que pudesse ajudar a polícia na identificação dela. A única informação que ele deu foi que ele a afogou em uma banheira. Após dias de busca, a polícia localizou um caso que acreditavam ser da vítima de Paul, Kathleen Green, uma professora de 33 anos que foi encontrada morta em sua banheira em 21 de julho de 1982. Quando os investigadores analisaram as evidências do caso e examinaram a agenda de endereços de Green, encontraram escrito Paul S., junto com seu número de telefone. Kathleen Green foi a terceira vítima de Paul,
Só que como ele não ligou para a polícia depois do crime, como ele costumava fazer, esse caso acabou sendo encerrado e não foi atribuído ao assassino da Voz Chorosa. Em entrevistas, Paul nunca revelou quais eram as suas motivações para cometer os crimes, mas disse que havia uma voz em sua cabeça que dizia que era hora de matar. Ele também disse que após um dos crimes, ele foi até uma igreja, se sentou em um banco e começou a chorar. O mais surpreendente de tudo é que Paul decidiu confessar os seus crimes após ter sido diagnosticado com melanoma, que é o tipo mais grave de câncer de pele. Um ano depois de ter confessado os crimes, em 12 de junho de 1998, Paul morreu na enfermaria da prisão de segurança máxima de Oak Park Heights. Me diz aí o que você achou desse caso. Aproveite para maratonar nossas playlists que estão na descrição desse vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima!